Boa noite, amigos internautas e todos que nos assistem nessa noite maravilhosa. Meu nome é Raimundo Afonso. Hoje nós estamos aqui no Centro Espírita Lar de Maria, onde vamos levar o nosso tema de hoje é advertência aos médiuns, ciladas espirituais. Então sejam bem-vindos. Se for possível, coloca uma água aí, senta legal e assista a gente nesse diálogo que nós vamos fazer com você, tá bom? Então, nós trazemos aqui uma visão espírita, isto é a partir daquilo que nós estamos estudando. Então, a partir do que nós lemos e estudamos o material, é que estamos trazendo. Você também vai poder pegar, como Kardec sempre coloca, a necessidade de estudar. Deixa eu ver se o rapaz está falando aquilo mesmo, deixa eu ir buscar a obra. E é aí que a gente vem, bem aqui, primeiro trazendo a bibliografia, o material de onde nós tiramos isso, tá? Nós tiramos do Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns, as nossas obras básicas, que precisam todo o tempo estar sendo levada à leitura. Por quê? É aonde você vai aprender. As obras básicas é o elemento que Kardec coloca como suporte para todas as outras que são subsidiárias. Que aqui nós vamos ter mediunidade, desafios e bênçãos, o dom da mediunidade, diretrizes e seguranças, com dois grandes médios trabalhando com esses três livros. Mas, acima de tudo, eles também trabalharam com a base fundamental, as obras básicas. E a gente tem todas elas, primeiramente, dentro do Livro dos Espíritos, porque é ele que tem todas as 4 obras que são feitas depois. Você tem, depois do Livro dos Espíritos, você vai encontrar lá o Livro dos Médiuns. E a outra parte que vai lá, o Evangelho segundo o Espiritismo. Outro, a Gênesis, Céu e Inferno. Todas elas entram no mesmo contexto, na primeira obra que é o Livro dos Espíritos. Então, sempre temos que ler. Outra coisa, gente, amigos, sabemos que às vezes você quer resposta feita de um processo. Mas dentro daquilo que se chama individualidade, que a gente aprendeu, não tem como. Você tem que ler, você tem que buscar. Você tem que sentir o prazer de dizer, eita, realmente eu tenho uma conclusão sobre isso. Há uma necessidade sempre nós estarmos interagindo e lendo, tá? Então, vamos lá começar. Primeiro lá no tema é o que são ciladas espirituais. E ciladas espirituais são armadilhas que desviam uma pessoa do seu caminho de crescimento interior, equilíbrio emocional e conexão com os valores mais elevados. Elas podem se manifestar como tentações, ilusões, vício, orgulho, vaidade ou até mesmo relacionamentos e situações que parecem inofensivos, mas que enfraquecem a consciência espiritual e afastam do propósito de vida. Aí, vocês se lembram, no meu tempo, era muito fácil as pessoas dizer assim, eita, eu errei porque a carne é fraca. E a gente estudando Espiritismo, não dá para nós dizermos que a carne é fraca, porque tem um espírito que controla. É o espírito que é fraco. Foi ele que falhou, não foi a coitada da carne. É que nem alguns que dizem assim, foi o diabo que me tentou. Poxa, se tu dizes o diabo, tu deves acreditar na Bíblia. Se tu acreditas na Bíblia, tu vais encontrar lá aquelas tentações de Jesus. Confere? Lembram? Foram 3, né? Uma, testando o pão, o dia a dia. Nem só, aí Jesus responde, nem só do pão vive o homem. Outra, testando o poder, certo? E a todas as 3 colocadas na condição de o teste que nós temos diariamente em nossas vidas. Somos testados. Então, a carne, ela vai vibrar de uma situação, mas dentro dela tem um ser espiritual milenar que está numa luta intensa para vivenciar algo muito mais forte, que é a nossa
individualidade, que é a nossa evolução. Se estudar o Espiritismo, também outra coisa, gente, você não precisa largar a sua fé religiosa para ser espírita. Kardec exemplifica muito, quando conversava com todas as religiões, todas as pessoas que iam estudar o lado espiritual de um processo. Ninguém deixava a sua fé, mas aumentava a sua fé perante o que estavam querendo compreender. Já temos até, hoje em dia, algumas instituições religiosas que não são espírita, de outras religiões, estudando o livro dos espíritos, estudando o livro dos médiuns. Opa, isso cresce. O quê? O entendimento com o mundo espiritual. E aí nós vamos vendo, vou até citar um exemplo aqui de uma questão mediúnica. Nós fomos na casa de uma senhora onde estava havendo muito barulho, as coisas caindo, era um verdadeiro reboliço. Chegamos lá, ao conversar, uma das pessoas que eu levo, um médium, olhou e disse: tem um espírito aqui, que está dizendo que eles vão expulsar ele de novo. Expulsá-lo? Eu digo, bem, vamos ver como a gente conversa com ele. É porque expulsaram ele daquela casa que tem luz. Casa que tem luz. Eu digo, é uma casa de oração? É, uma casa de oração. Expulsaram? Foi. Aí eu perguntei para a dona da casa, existe alguma casa de oração aqui por perto? Ah, bem na frente, tem uma aí na frente. E era de frente realmente a casa. E ele disse, mas como você foi expulso? Foi, me expulsaram de lá, eu bati aqui na frente da casa, caí e fiquei. E todo mundo que é expulso de lá eu trago para cá. Só que, o que acontece? Ele trazia a igreja, tem aquela pessoa que diz assim, sai demônio, né? E vai-te embora daqui. E os caras com aquela força iam, e batia na casa da mulher. Aí o cara disse, não, fica aqui, mano. Só que nós sabemos, lá tinha uma área de varanda. Tem aquele pessoal que é da varanda, mas tem os abusados, né? Que começaram a entrar na casa da mulher. E aí nós conversamos com eles, dissemos, gente, olha, nós temos um local que vocês vão ser acolhidos, tal. Parou. Perguntamos, fomos outro dia lá na casa dela, acabou. Esclarecemos, faça o evangelho e na hora que e se for possível, na mesma hora que o irmão está orando de lá, tu já diz aqui, olha, irmão, todos que vierem para cá, que sejam encaminhados, tal. É isso. Aí quando você já conhece, ela disse, mas eu vou ter que virar espírita, ela é católica. Não, irmã. Nosso objetivo só era lhe ajudar nisso aqui. Acabou. Vamos continuar na sua fé. Vá para a igreja, faça o que sempre você fez. Mas agradecendo com um novo olhar. Porque nós aprendemos que não tem espírito na igreja católica? Tem um monte, porque você roga para os santos, santo é um espírito imortal, né? Também. Tem espírito na igreja evangélica? Mas que tem também, né? Em todos. Isso é fator normal. A espiritualidade está aí conosco todo o tempo. É nós que vamos ter que saber trabalhar com ela. Ok? Então vamos lá. No livro dos médiuns tem uma pergunta lá muito gostosa, que diz o seguinte, aptidões especiais do médium. Kardec diz assim, façamos uma comparação. Um músico muito hábil tem ao seu alcance diversos violinos, que todo para o vulgo são bons instrumentos, mas que são muito diferentes uns dos outros para o artista consumado, o qual descobre nele matizes de extrema delicadeza que o levam a escolher uns e a rejeitar outros, matizes que ele percebe por intuição, visto que não os pode definir, mesmo se dá com relação aos médiuns. Cada médium, olha aí, outra coisa aí, não existe dois médiuns idênticos. Assim como nós, pelas nossas digitais, somos diferentes, nós fomos criados únicos, gente. Olha esta bênção. Cada um de nós é um ser único. Você pode encontrar pessoas parecidas com você, mas nunca vão encontrar você, porque somos únicos.
E, do mesma forma como somos únicos, as nossas potencialidades são diversas. E os espíritos, da mesma forma, têm que se adaptar com o pacote que tem. É aí que continua dizendo aqui, olha, porém, não é menos necessário ter em vista as qualidades do instrumento oferecido ao espírito. Cumpre, portanto, se estude a natureza do médium como se estuda do espírito. Isto é, deixa eu conhecer o médium, como é que ele se manifesta, quais são as situações, porque o certo, eu sempre coloco, pessoal, há uma necessidade de você fazer um chamado diário de bordo. Sensação mediúnica, tal horário, como é que eu estava me sentindo, tal situação, da onde veio tal pensamento, como é que ficou? É você fazer um autoconhecimento, buscar ver o que é que você tem cada hora, para que você possa tirar limitações. Epa, só acontece isso em determinado horário, tal. Aí você já vai se estudando, se conhecendo. Então, da mesma forma que a gente vai estudar o espírito. Ah, mas o espírito, ele fala... Não, gente. O espírito falou, você vai raciocinalizar o pensamento. Espera aí. Ah, vai tomar um banho de sal e pimenta e dar 3 lapadas na costa. Eu tenho que perguntar, criatura, para que eu vou fazer isso? Porque já aconteceu em alguns locais que a gente já viu, numa reunião, o espírito dizendo assim, eu quero refrigerante. E a criatura correu para sair, para ir para a taberna comprar refrigerante. Não é assim, gente. Você entrou no local com tais características. Alguns de vocês, se vocês pedirem um refrigerante, a gente vai comprar? Não vai, porque você está numa situação totalmente diferenciada. Nós precisamos entender esse processo, porque senão fica um sistema religioso e prejudicial. Não se discute, aceita. Ei, mas espera aí. O primeiro livro, que é o livro dos Espíritos, ele é formatado em quê? Somente perguntas, não é isso? Kardec está perguntando todo o tempo e anotando, vendo aquilo que mais várias respostas de vários médios para ver se dá certo o que estão falando, gente. E nós, não, falou aí, o Espírito falou, está batido. Não. Nós perdemos o espaço que Kardec coloca, questionar. Espera aí, mano. Porque Kardec coloca lá no Livro dos Espíritos que nós temos também a condição de várias elevações dos espíritos do outro lado. Várias escalas. São eles que estão trabalhando com a gente. A nossa única diferença é que nós temos estômago e fome. Estamos encarnados. Eles não. E tudo isso tem que ser trabalhado com muito carinho. E aí, bem aqui, gente, porquanto são esses dois os elementos essenciais para a obtenção de um resultado satisfatório. Confere? Médium e espírito. Ok, primeira já. Aí ele coloca, um terceiro existe que desempenha papel igualmente importante, é a intenção, o pensamento íntimo e o sentimento mais ou menos louvável de quem interroga. Eu já fiz um teste com alguns que trabalham comigo, de eu só estar com a pergunta mental, não passar, e de repente, olha, tem um espírito aqui que está dizendo assim, em resposta àquilo que tu pensaste, é isso. Perfeito. O médium não sabia, só eu sabia. Agora temos que também nos acostumar que tem alguns espíritos que eles são meio, eu acho assim, meio muito direto na lata.
sabe? Eles não têm muita paciência com a gente, eles não têm. Uma vez um chegou se manifestou numa irmã nossa e chegou e disse: tu reclama muito da tua vida. Eu disse: mas eu não reclamei aqui. Não, tu reclama demais quando tu está sozinho lá na tua casa. Eu digo: mas lá em casa. Ele: meu amigo, perturba do mesmo jeito, tu reclama demais. O que é que tu queres? Boa vida na terra? Não tem, mano. Para de reclamar. Eu disse: mas eu não trouxe a reclamação para o centro. Eu estava reclamando eu sozinho em casa. Pois é, tu acha que está sozinho. Todo o tempo nós estamos contigo. Começa a te libertar disso. Pensa mais no todo que a vida te dá. Eu digo: oh meu Deus, agora até em casa a gente perde. E é o processo mediúnico. É o processo mediúnico. Nós temos que saber, e a gente interage muito. E eu já tento controlar, não pensar, não reclamar, porque se o outro pegar lá vai nem pensar. O pior é que a gente fica nesse exercício, né? Aí a gente depois raciocina, mas eu não consigo tirar do meu pensamento. Aí agora a gente não pode mais nem pensar. Nem pensar. Porque também são 3 formas de a gente errar, tá? A gente erra por pensamento, palavras e atos. São as 3 formas que nós encarnados erramos, né? Então, você vê aqui que a terceira pessoa, que é aquele que vai ouvir e que vai, antigamente era o doutrinador, né? Que é um nome forte. Graças a Deus, foi descoberto que todos nós somos iguais. E o que quem fala é o sentimento. Graças a Deus, nós descobrimos que o outro lado, quando o cara desencarna, ele não tem conhecimento pleno de tudo. Ele é aquilo que foi aqui. Ele sente falta daquilo que ele tinha aqui. E graças a Deus, hoje, os nossos irmãos que são chamados esclarecedores, não falam mais como antigamente. Eis aqui o teu corpo, meu irmão, olha que tu já morrestes. Olha o trauma que cria no coitado que está do outro lado, tentando entender-se aonde ele estava. Faça aos outros o que quer que seja feito a ti. É um dos trabalhos que a gente tem que fazer na mediunidade. Como é que eu queria ser tratado do outro lado? Como é que eu queria ser tratado? Dizendo: está aqui, tu já morreste, este aqui teu corpo. Porque nós temos algo que Kardec fala lá, ideoplastia. Isto é, nós automaticamente pensou, nós já formamos no pensamento. Por isso que quando Jesus dizia: aonde está o teu pensamento, está lá o teu coração, porque vai emanar sentimento. Vocês já fizeram alguma oração inversa? Não. Olha o poder que a gente tem. Oração, a gente pede bênção para nós e para os outros, né? Oração inversa, no momento de raiva a gente roga a praga para alguém. É uma oração, só que inversa. Quando você está com raiva, vamos supor que vocês nunca mais sentiram raiva. Mas quando vocês estavam com raiva, alguém corta você uma frente, alguma coisa, situação desse tipo, não emana dentro de ti alguma que você quer, que aí Jesus coloca, não é o que entra, mas sim o que sai, porque sai do teu coração. Olha só, gente, quantos momentos que eu disse, aquela praga nem para morrer, foi. Olha só. Como controlar o pensamento? É aí que nós vamos ter que trabalhar. Mediunidade é você saber que, por exemplo, agora aqui que nós estamos, não estamos sozinhos. Tem uma tropa que veio assistir. E que já está os seus orientadores para dizer, olha, vamos lá discutir com o que foi falado. Por isso que nós temos que fazer uma palestra completa, tanto para os encarnados, quanto que já estão libertos da matéria, que às vezes passam, olha, gostei, deixa eu ver o que está ali, e vai e recebe
Gostei, não pensei que a vida era dessa forma. E assim nós vamos libertando e criando cada vez mais. Então, temos 3 pessoas no processo, certo? Aqui. Vamos embora. Tem algo que muito acontece que nós fechamos na chamada animismo. Eita, fulano é animismo. Nós vamos estudar em Kardec, e os outros já nos trazem, que animismo todos nós temos. Porque quando o espírito passa a mensagem para o médium, ele usa quem? O médium. Lembra do violino lá? Se o violino for de madeira de cerejeira, vai ser diferente da madeira de macieira. Ele vai tocar, mas vai passar a sua essência junto. É aí que nós vamos encontrar que o animismo ocorre quando as comunicações mediúnicas não vêm de espíritos desencarnados, mas sim do próprio médium, ou seja, o médium manifesta conteúdos de sua própria mente, consciente ou inconscientemente, sem a interferência dos espíritos externos. Aí é uma outra parte. Tinha antigamente, tinha umas pessoas que, vamos supor, fulano está com raiva, fulano A está com raiva de fulano R. O fulano A era o médium. Quero dizer umas coisas para o R. E aqui eu falava. E porque você é desse jeito, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se vai repetindo várias vezes, opa, quem está no trabalho, amigo, é só esse tipo de leitura que você tem? E gente, pelo amor de Deus, eu estou com 40 anos dentro da doutrina espírita, aprendendo sempre. Alguém já ganhou 1 centavo trabalhando com mediunidade? Porque até hoje eu não ganhei. Eu aprendi que é algo que é santo e é dado de graça. Tu já imaginou vir de outros lugares para sentar aqui durante 45 minutos para fazer animismo sem ter nem um médico dizer, olha, que negócio é complicado é esse? Não dá para aplicar muito animismo dentro de um centro espírita, porque você é obrigado, e a espiritualidade nos coloca, toda pessoa que estuda mediunidade, tem que exercitar tudo aquilo que aprende com a caridade no seu dia a dia. Se ele pensa que está fazendo caridade apenas na reunião mediúnica, ele está ferrado. E você precisa exercitar com quem? Com aquilo que mais é principal, a tua família. É o que você acorda e dá de cara. É a nossa família. É as nossas encrencas, que já vem lá do mundo inicial, para nós fazermos o nosso teste aqui. Saber compreendê-los. Porque nós temos a mania de querer botar todo mundo na mesma caixa. Quem gosta de açaí aqui? 2. Açaí com 3. Açaí com charque. Só 1. 2. Açaí com açúcar. Só 2. Açaí como refresco, com mais água. Só eu. Então, nós vamos ver, eu não posso obrigar os outros a tomar do jeito que eu tomo. É que nem aquela pessoa egoísta que vai ao médico. O médico diz, você a partir de hoje não pode comer carne. Aí ele chega em casa e diz, a partir de hoje ninguém come carne nessa casa. Ele quer obrigar os outros o seu processo. Nós temos essa dificuldade. Mas nós precisamos aprender que cada um é único. Cada um é um diálogo. E não posso fazer, são caixas. Você tem que ser a mesma caixa do outro. Não existe isso. Mistificação. Na mistificação, por outro lado, é um engano intencional ou involuntário na prática mediúnica. Pode ocorrer quando o médium, por vaidade ou interesse pessoal, finge estar recebendo mensagens espirituais
ou quando os espíritos inferiores se passam por entidades superiores para enganar os participantes. Isso aqui é uma das ciladas que existe. Como é que você faz mistificação? Você quer ser famoso, você quer ser chamado. A gente vê hoje em dia as pessoas muito nesse negócio, querer ser famoso, né? Se joga e se joga graxa e pega. Não, você tem os seus 15 minutos de fama, vamos assim dizer. É algo fantástico. Como é que a pessoa se coloca a essas situações? Temos relatos de um amigo que teve com uma outra pessoa, um médium, que ele caiu, literalmente, e ele, depois da sua queda, ele se reconheceu. Eu caí quando me deram 10 mil reais de presente por uma cura que eu fiz. Eu abri a sequência e comecei a aceitar. Porque algumas pessoas, quando adentram a casa espírita, eu tenho experiência disso, eles perguntam, depois do nosso diálogo, quanto é? Não digo nada. Mas nada. E como é que vocês sobrevivem? Aí nós temos sócios, nós fazemos, angariamos vendendo comida, assim por diante, para a sustentação da casa. A pessoa vai ficar até sem jeito. Mas é isso a nossa casa. Simplicidade. Por que a doutrina espírita não quer encher de gente o centro espírita? Não é nosso objetivo. Por isso que os centros espíritas têm que ser pequenos, para que nosso diálogo seja cada vez mais intenso e nós possamos cuidar um dos outros. Porque uma casa muito grande vai se perdendo. A pessoa da quinta não conhece quem é da quarta não conhece quem é da sexta, porque cresceu demais, ficou frio. Então tem a necessidade do aconchego. E aqui todo mundo é igual. Eu não preciso dizer o que eu fui, o que eu sou para estar aqui. Não, somos iguais. Para nós não existe diferença. Para nós hoje nós estamos aqui, amanhã só o Pai pode nos colocar a diferença. E nós sabemos entender esse processo. Aí que está o gostoso da doutrina espírita. É por isso que nós falamos agora. Tu pode ser de qualquer religião. Vem estudar, volta e continua na tua fé. Só isso. Vocês já viram que várias vezes eu já falei aqui da Bíblia de Jesus, né? Porque ele é o nosso caminho, verdade e vida, que está lá na 625 do Livro dos Espíritos. Quem quiser dúvida, vá lá tirar. Está lá dito isso. Aquele que é referência no mundo. E os imortais respondem, Jesus. Vamos embora. Aqui é o Livro dos Espíritos. Gente, essa é a parte mais dolorida para nós espíritas, assim. Por quê? Vai falar das virtudes e dos vícios. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre em que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A virtude é você, lembra da carne? A carne pede, mas o espírito controla. Aí ele tem virtude, ele venceu as suas sensações. Porque no nosso crescimento evolutivo, primeiro que nós temos é o instinto. O instinto de sobrevivência faz com que nós possamos nos defender e nos alimentar. Confere? Faz parte de nós. Comemos. Era cru, depois já trabalhada no fogo e assim por diante. Só que nós criamos depois disso sensações. Uma comida aí que vocês muito gostam, vamos lá.
Olha, essa aqui, lasanha. Vamos dizer que o médico chega a ela e diga: a partir de hoje, Cristiane, tu não poderás mais comer lasanha. Vai doer. Vai doer. E o amado consegue levar ela no restaurante e se esqueceu. E lá só servem os pratos e o carro-chefe é uma lasanha super, hiper deliciosa. Ela vê a lasanha, o aroma, já vai sentindo o aroma da lasanha. E ele naquele momento: oh, meu amor, me esqueci, mas só um pedacinho não vai fazer mal a ti. Você já ouviu essa conversa paraense do pedacinho, né? Não, meu irmão, só um pedacinho não vai fazer mal. E quantas pessoas se arrependem depois do pedacinho? São as tuas sensações, que quando elas são aumentadas, elas se tornam vícios. Só isso. Todos os nossos vícios, eles são alimentados pelas nossas sensações. Eu quero resistir, mas ainda é tão gostoso. É nosso. É saber como é que a gente vai lutar com isso que está dentro da gente. É aí que vamos ver na 895, que é dito o seguinte: posto de lado os defeitos e os vícios acerca das quais ninguém pode se equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha aqui: interesse pessoal. Esse é a ponta de toque. O interesse pessoal. Só é para ti, para alguma coisa só tua? Está aqui, ó. É o sinal mais característico da imperfeição. Frequentemente as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. Temos assim: olha, aquela pessoa, uma pessoa, aí vai um tiquinho de nada de alguma coisa que tocou ali, faz que desaba todo aquele monumento que foi construído. Por quê? Nós temos a mania de botar a pessoa ao nosso gosto. Você olha a pessoa e diz: ah, isso aqui é esse pacote. Quando o pacote sai daquilo que você estava na sua observação, desaba. Mas aquele pacote é dele, eu que tenho que entender. Porque a gente quer santificar as pessoas, gente. É incrível. E se você não se perceber, você entra na corda. Aí já era. Porque do outro lado também tem aqueles que, como nós falamos do Big Brother espiritual, que Paulo já falava lá atrás, né? Quando ele dizia: vós estáis sob uma nuvem de testemunhas. Isto é, tem um monte de gente no mundo espiritual nos olhando, uns dizendo: vai, 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 ele consegue, o outro: ixi, isso daí nem vai. É que nem o Big Brother físico que nós criamos, sempre alguém torcendo e o outro contra, e nós estamos no meio com o nosso técnico, que é o nosso chamado anjo guardião, que está lá: vai, meu filho, resiste, vai, meu filho, resiste. E o filho não resiste. Quando vai, agora eu vou vencer, agora eu vou... Gente, está aqui, agora ele vai. Quando chega na hora, o cara... Aí, só um pedacinho. Aí o técnico, puxa vida. Aí o técnico espiritual tem que usar aquela música que cantava, eu acho que era Joana. Começar de novo. E vai começar novamente. É um outro dia, um outro momento. Nós precisamos entender, gente, nós temos tantos vícios a serem vencidos, mas tem que ser com calma. Não vamos ser santos de uma hora para outra, porque ainda temos vícios. Então, baixa a bola, vai devagar, não te assusta. E vamos embora. Aqui na coisa gostosa, né, quando a gente fala paixão,
Quem ainda não se apaixonou? Quem ainda não sentiu aquele ardor que nos deixa tão louco, longe de qualquer coisa? Quando nossos pais ficam preocupados, filho, filha, o que tu viste naquela criatura que fede tanto? E a criatura diz, ah, mãe, ô pai, aquele odor que emana dele inebria minha alma. É difícil entender uma pessoa apaixonada. Só o apaixonado consegue. Porque a gente cria, né? Vários fatores, a gente esquece tudo. Então, na paixão, na 907 do Livro dos Espíritos, diz o seguinte: será substancialmente mal o princípio original das paixões, embora esteja na natureza? E os imortais respondem: não. A paixão está no excesso de que se acresceu a vontade. Lembra da lasanha? É o excesso que se acresceu a vontade. Somente isso. Visto que o princípio lhe dá origem foi posto no homem para o bem. É gostoso comer a lasanha? Sim. Tanto que as paixões podem levar à realização de coisas grandes. Ela pode fazer 10 lasanhas e dividir para todo mundo. O abuso que dela se faz é que a causa mal, mas ela pode pegar 10 lasanhas e comer sozinha, depois do hospital. Então, paixões faz parte da nossa vida. É nós que temos que saber trabalhar cada parte das nossas paixões. Eu acho que está acabando a bateria ali. Pode continuar, amigo. Pode continuar. Tá. Então, na questão das paixões, a gente vai ter que fazer um retrabalho. Então, todo mundo já aceita que tem paixão, confere? Sim. Perfeito. Quando você começa a entender que terminou agora uma novela que eu sempre falo essa música e coincidiu que essa novela trouxe essa música, que diz assim: reconhece a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. É o nosso dia a dia. Caí hoje, meu pai, me desculpa, Senhor, vamos lá, vamos de novo. E no outro dia, começa novamente a fazer diferente do que tu fizeste ontem. Mas quem nos dá essa ideia é Jesus. Só que a gente não pega a ideia do Cristo. A gente fica muito parado. Então vamos lá. Continua nas paixões. Aqui é 911. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam com não seja como querem. Olha só, tu quer, mas não deu certo, eu tive que ficar por aqui mesmo. Tu não querias. E aí vem, quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nela em consequência da sua inferioridade. Lembra da carne é fraca? A carne é fraca. Foi o diabo que me atentou. É porque a pessoa ainda se compraz, gosta. Então ela vive ali. Ela não consegue sair, porque é dentro dela que é a situação. Então, vai nos alimentando para nossas armadilhas lá no futuro, os nossos desejos, as nossas situações. Sempre eu fico com medo quando as pessoas chegam ao centro espírita e dizem assim: olha, já fui em todas as religiões, essa última. Eu digo: meu Deus, você está lascado então. Se em todas elas você não conseguiu, não é aqui que você vai conseguir, não. Porque não é a religião, é a pessoa que precisa se encontrar. Está faltando alguma coisinha aí. E a forma. Sim. Esses dias eu vi um meme da Paula. Sim. E aí ela estava numa tribuna com o microfone, aí ela perguntava assim para uma multidão de pessoas: quem quer mudança? Aí
toda a galera levantou a mão. Aí logo depois ela perguntava, e quem quer mudar? Ninguém mais levantou a mão. Então, assim, é muito fácil a gente querer o trabalho que o outro faça, o nosso trabalho, né? Sim. O trabalho que nos cabe. Então, assim, a gente não vai conseguir fazer esse trabalho se a gente não sair da nossa zona de conforto. Isso. Né? Então, a gente quer sempre que o outro mude, que o outro se transforme, que o outro batalhe. Mas nessa compreensão, é aquilo que o Cristo nos traz, né? É o famoso sempre enxergar o pueril no outro e a trave. Esquece a trave. Isso, verdade. E se nós formos ver, gente, isso é tão viável que eu acho até incrível. Algumas pessoas que vão à nossa casa e perguntam, olha, eu passei aqui algum tempo e eu perdi, o Senhor tirou minha mediunidade. Eu não tenho esse poder de tirar a mediunidade. A pessoa foi, estudou, se conheceu, compreendeu. Às vezes, existe alguns momentos apenas só para chamar sua atenção. Depois que você se equilibra, não vai. Está tranquilo. Você já se equilibrou, então você não vai ter mais aquela perturbação. É só isso. Não é obrigado a você ser médium, porque às vezes é só uma chamada para dizer, ei, olha como tu te encontras, para aí, te acerta, olha o canal. Porque a doutrina espírita, ela tem uma dificuldade que as pessoas relatam, é porque ela faz uma cirurgia moral e sem anestesia. Porque é você com você mesmo. Não tem como. No momento que nós estamos aqui, tanto aqui, quanto você que está nos assistindo, tu estás numa ligação Deus contigo. Só Deus conhece o que passa em ti. Só Deus conhece aquilo que tu precisas. As bênçãos que estamos recebendo agora, aqui neste momento, são realizadas pelo Pai, através de seus instrumentos. E a sintonia que nós nos encontramos possibilita isso. Somos o vaso divino. Nós somos o vaso divino. Então, para receber as águas divinas, vamos ter que limpar o vaso. E o vaso é as nossas mudanças diante das nossas paixões. E aí é colocado, compreende a sua natureza espiritual, aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Cada um conhece as suas situações. Domingo passado estivemos numa rádio falando sobre amar os inimigos. E eu relatei que não é fácil. Não é fácil, gente. Mas Jesus não disse que amar, eu tenho que andar abraçado com aquele que me bateu ou me traiu. Não, é respeitá-lo na sua caminhada e não fazer a oração inversa, rogando praga para ele. Não, que o Pai te ilumine, segue adiante. É esse o objetivo que nós temos que fazer em nossas vidas. Somos seres humanos em caminhada. Agora, temos que reconhecer as pancadas que ainda damos na vida. A nossa força que não vence algumas coisas. E aqui, gente, como evitar essas benditas ciladas? Bem, Jesus nos coloca, conhecereis a verdade e a verdade libertar-vos-á. Para conhecer, hoje nós estamos falando com vocês aqui. Lá no início eu disse o quê? Que tinha uma bibliografia, confere. Eu coloquei da onde eu tirei esse material, dando disposição a ti para que tu procures e leia. Ah, mas ele falou, era uma visão espírita dele. Tu irás buscar a tua, que pode até acrescentar muito mais. Tu terás uma visão que poderás levar ao outro, comparando com a nossa e comparando com as obras. Nunca fica, na doutrina espírita, não pode ficar, aquela pessoa falou, é verdade.
Não, aquela pessoa falou seu entendimento. Deixa eu ver a minha compreensão e estudar o processo, porque só assim conhecerei a verdade. Hamilton, não tem como nós fugirmos disso. Para conhecer eu preciso ir atrás. E aí coloca, prece e vigilância. Jesus também coloca, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí você pode dizer assim, Afonso, mas eu não sou Jesus. Vocês já ouviram isso, né? Eu não sou Jesus. Me desculpe, mas vou ferrar vocês agora. Desculpe pela expressão ferrar, mas já falei. Então, já falei, ó, tá vendo? Escapa. Então, deixa eu colocar aqui. Jesus disse, vós sois Deus. Podeis fazer Tudo que eu faço além de muito mais. Então, agora vocês nunca mais poderão dizer eu não sou Jesus. Porque vós sois. E ele disse, vós sois deuses. Nós somos deuses. Nós somos seres imortais, criados para a luz. Nós somos seres imortais, criados para fazermos diferença neste mundo. Nós somos seres imortais em defesa daquilo que é maior, vencendo as nossas particularidades. Nós somos seres que viemos para dialogar com esse novo mundo que se apresenta, onde o mundo espiritual cada vez mais vai chegar próximo das nossas realidades. Antigamente era a célula, depois passou para os prótons, nêutrons, elétrons, depois passou para os quarks. E agora nós estamos cada vez mais indo para a matéria quintessenciada que Kardec falava em 1800. São valores que foram modificados, dando ciência que lá já existia o processo. E olha hoje a potencialidade que nós nos encontramos. Então, vigia e ora. Vem a tentação. Respira. Pai. Tudo, como Paulo diz, tudo está em aberto, mas você tem que dizer, isso aqui não dá mais para mim. E aqui ele coloca, disciplina moral e emocional. Tenho-vos dito essas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis provações, mas tende confiança, eu venci o mundo. É aí que ele coloca, que aí eu faço o relato daquela música, reconhece a queda, não desanima, levanta, sacode a poeira, porque Deus está contigo. Tu não vieste para falhar, tu vieste para aprendizados, tu és essa potência, e aí os nossos irmãos espirituais estarão contigo. Concluindo, lá a gente vai ver Jesus, se me amais, guardais os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conhecereis, porque Ele ficará convosco e estará em vós. Não vos eis de deixar órfãos, eu hei de vir a vós. Aqui é a promessa de Jesus, colocando que nenhum de nós está desamparado, não. Mediunidade, quando você vê, não é uma maldição, é uma bênção que te liberta. Agora tu tem que primeiro exercitar, te conhecer, criar o teu diário de bordo e fazer as resistências, porque todo dia tu terás uma nova provação. Que a infinita paz do Senhor nos envolva e nos coloque em harmonia. E Afonso, a gente vai fazer algumas perguntas assim para
você possa trazer a sua experiência para a gente, né? Os amigos que quiserem perguntar, vou começar. Em cima das armadilhas, como é que a gente deve entender o que o médium, nesse processo de educação da faculdade, possa fazer para evitar as armadilhas do orgulho, né, da vaidade, diante porque são coisas que estão aí, né, e às vezes o médium acaba se perdendo nesse processo. A gente vê que médios que no Brasil se tornaram famosos foram vitimados por esse tipo de cilada, né? O destaque social, o endeusamento do médium, as ofertas materiais, o interesse pessoal, né? Quais as estratégias que um médium, em se percebendo o seu potencial, o que ele pode fazer para evitar que essas ciladas, que são da nossa falta de evolução moral, né, da nossa pouca evolução moral, possam atingi-lo? Que tipo de estratégia o médium deve buscar para evitar que essas armadilhas, ele caia nessas armadilhas? É um que a gente gosta muito, massagem de ego. Massageando o ego das criaturas. Quer dizer, eita, vem cá, esse é o meu médio de peso. Não, olha, fulano, quando você prestar atenção na pessoa que está fazendo esta situação, sai de perto, ora por ela, porque ela está querendo, às vezes por ignorância, levar-te ao erro. Nós temos um negócio o nosso ego é muito grande, muito forte ainda. Cara, e tem muitas pessoas que dizem, olha, eu não entendi muito aquela mensagem que o Espírito falou. E a pessoa fica lá com raiva. O médium fica com raiva. Mas não falou? Não, mas eu quero entender. E as pessoas entram nessa neura de achar fulano de tal, olha, fulano de tal ele só pega espírito pesado, né? Olha, vem para cá que tu é o espírito médio potente, sem tu nada faz. Massagem de ego, a gente tem essa mania, vai, amacia, vem cá, você é o melhor. A gente gosta muito disso no mundo material, mas quando a gente entra para a área da mediunidade tem que baixar a bola. Somos seres humanos, somos instrumentos, a gente cai. Se não prestar atenção, vai cair. Então, não, obrigado. Não, só um agradozinho. Eu me lembro que em algumas situações do Chico, ele pegava as coisas e já automaticamente repassava. Isso. Não deixava ficar com ele, já repassava. Porque a pessoa dá com muito carinho, algumas dão com muito carinho, mas tem uma tradição antiga, deixa eu te ofertar para que tu me proteja depois, e depois fica o vício. Se o cara está sem trabalhar, não dê dinheiro para ele, ou dá um emprego. Olha, vamos lá buscar, vamos ajudar o nosso irmão, vamos lá fazer, mas não enche a pessoa no íntimo dela assim, direto. Vai dar oportunidade. Seja, porque o ego, nosso ego é muito forte, gente. Tem pessoas que chegam, eu estou tão ruim. Não está, mas porque quer alguém para dizer, não, você é uma pessoa tal. Se mascara, entendeu? Vencer isso é como vocês colocaram, o interesse pessoal, como foi colocado aqui, através. E isso está em 1854, né? Então não mudou muito de lá para cá. A questão moral, a mudança é mínima, gente. Não mudou. Então, para vencer-se isso não me pertence mais. Eu estou na doutrina espírita pelo Cristo, eu com Ele. Aqui eu estou, eu por mim. Eu não vou salvar os meus, que eu amo. Não por mim. Eu tenho que exemplificar para que eles aceitem o lado deles e se modifiquem e caminhem. Mas eu não vou. Cada um tem o direito de sua cruz. Vamos lembrar que Jesus parece que cai 3 vezes e depois alguém vai... Simão Sirineu, né? Sirineu, que leva a cruz de Jesus até um certo ponto. Mas quem é crucificado? Jesus, né? Então, a cruz é dele.
Nós ajudamos o outro a caminhar, mas quem vai na cruz é cada um que é o seu dono. Qual a mensagem que tu deixa para nós, Afonso? É muito desafiador ainda para nós trabalhadores espíritas, né? Dentro do movimento espírita, justamente por conta de todas essas características aí que tu nos trouxestes, e a questão dos interesses pessoais, dos melindres, né? Enfim, por sermos ainda criaturas imperfeitas. E aí, qual a mensagem que tu poderia nos trazer, por exemplo, nessa questão, né, das nossas imperfeições morais para a equipe de trabalho do trabalho mediúnico? Qual a mensagem que tu pode nos trazer para essa ambientalização, para essa boa convivência, para a harmonia? Uma das coisas que é muito trabalhada, a equipe, ela tem que ser, não pode ser muito grande, porque eu preciso conhecer cara a cara, vamos assim dizer, você que participa, eu preciso te compreender. A maior dificuldade, como eu estava até conversando agora com a Milton, que nós estamos querendo fazer lá no nosso centro, é reunir todos os centros espíritas com só médiuns, para que cada um possa falar da sua dor, do seu sentimento, como troca de experiências. E nós não temos isso hoje em dia nas casas espíritas. Antigamente Kardec fazia casas pequenas, que visitava outra casa pequena para fazer essas trocas de parceria, onde um sustentava a fé com o outro. Porque quando te isolas, só fica aquele pensamento, fechou. Mas você precisa ir com o outro, estar próximo, dialogar, como é que tu estás? Aquela relação que vocês colocaram ainda há pouco, fazer avaliação. Vamos lá, vamos falar, vamos conversar. O que é que eu não entendi? Qual é a parte desse processo? Quando nós começamos a ver que todos nós somos iguais, independente do tempo que se está. Porque hoje, como eu falei, tenho 40 anos de doutrina, mas eu posso aprender com um jovem de 19 ou menos. Ele pode me ensinar valores que eu não tenho no meu campo. Porque cada um de nós veio uma reencarnação para pegar outro processo. Algum gosta de matemática, outro gosta de química e vai embora. E tem que retornar para fazer a complementação da outra. Nós somos isso. Então, quando eu aceito que você é diferente e eu tento na tua diferença aprender contigo, nós temos uma irmandade. É aí que o Kardec diz, quando todo mundo estiver junto e orar por todos e não por si, já demos caminhada. Então, qualquer grupo precisa ter esse olhar de parceria. E aí te agradece a todo mundo, espero ter provocado muitas dúvidas, porque o objetivo da doutrina é provocar. Bom, muito obrigada, viu, companheiro? Obrigado. Prazer imenso de recebê-lo aqui na nossa casa, tá bom? Esperamos você mais vezes aqui. Ok. Gente, fazer um aviso aqui, a nossa programação do mês de julho, muito especial. Nós teremos 5 encontros, onde no dia 3/7 teremos o tema Decisão de Ser Feliz. O tema geral, antes de apresentar os temas, o tema geral principal é gratidão, saúde e consciência. Tá? Então, no dia 3/7, Decisão de Ser Feliz. 10/7, a benção da gratidão. 17, dias de sombras, que não tem as suas, né, mas o que fazer nesses dias. No dia 24/7, a tragédia do ressentimento. E 31/7, última quinta-feira do mês, consciência e hábitos. Então, temas extremamente interessantes, importantes do nosso dia a dia, coisas que nós sentimos, não tem como deixar de sentir,
mas é o que fazer com esse sentimento, como reagir, como produzir, né, como responder a esses sentimentos que tanto nos tocam. Todos convidados, tá bom? Bom, vamos finalizar, vamos agradecer a Jesus com a prece, com o sentimento de gratidão. Divino Mestre, agradecemos mais esta oportunidade de estarmos aqui contemplando os teus ensinamentos, nesse clima de harmonia, de fraternidade, de crescimento espiritual e moral, que possamos levar, Senhor, tudo aquilo que recebemos com muito amor para o nosso dia a dia, levando essa energia ao mundo, às oficinas da vida, Mestre. Cada dia mais é uma oportunidade de renovação, de reconstrução e crescimento. Agradecemos a Ti, Senhor, e obrigada por tudo. Que assim seja.